A liberdade tem um preço único. E o preço da liberdade se chama obediência. O preço da liberdade se chama obediência. Vou dizer uma coisa para vocês. Assim como o pecado tem consequências que são negativas, assim também a obediência tem consequências positivas e de sucesso. Ela tem. O povo de Israel no Egito ouviu a voz de Deus, resolveu matar o cordeiro, decidiu fazer o pão sem fermento naquela noite, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, resolveram obedecer à voz de Deus, ainda que eles eram escravos, ainda que eles estavam sem entender o que estava acontecendo, porque eles tinham mais de 300 anos de escravidão. Eles não estavam entendendo muito o que estava acontecendo, mas eles obedeceram. Naquele momento eles obedeceram. Como consequência dessa obediência, eles foram libertos. Mas ao serem libertos, a palavra de Deus diz, presta atenção agora que isso pode mudar a sua vida. Como consequência dessa obediência, eles carregaram consigo toda a riqueza do Egito. Ouro, prata, pedras preciosas, bronze, cobre, vasilhas e todas as coisas que tinham. Porque o povo egípcio entregou deliberadamente para eles. A consequência da obediência do povo de Israel nesse momento, nessa história de Páscoa, nessa história da liberdade, da saída do Egito deles, como consequência, além da liberdade, deu para eles a riqueza. Eles saíram do Egito com toda a riqueza do Egito. Gente, que consequência fantástica. A obediência gera riqueza. Uau! Uau! Obediência gera riqueza. Isso é muito importante. Anota aí no seu caderno, coloca na sua Bíblia, coloca no seu guarda-roupa. Obediência gera riqueza. E olha, e isso é em todos os níveis. A obediência à palavra de Deus gera riqueza. Riqueza da nossa alma, riqueza do nosso espírito, riqueza até de prosperidade mesmo financeira. A obediência aos pais produzem riqueza. A obediência às diretrizes da empresa onde você trabalha vai gerar riqueza para você, pode ter certeza. Preste atenção, a obediência gera riqueza. A obediência, ela produz uma nova identidade. A nação de Israel, por causa desse único dia de obediência que eles tiveram outros também, mas por causa desse dia de obediência, na hora da saída do Egito, eles deixaram de ser escravos para serem libertos. Por causa dessa obediência, eles tiveram a oportunidade de ver a mão de Deus poderosa se manifestar como nunca em toda a história. Por causa desse dia de obediência, eles viram alguns dias depois, lá no Monte Sinai, Deus se manifestar naquele Monte Sinai através de fogo e trovão e fumaça e vozes como de muitas águas. A minha pergunta para você hoje é: qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? A obediência leva à liberdade. A obediência leva à riqueza. A obediência leva a uma nova identidade. Jesus, ele é a expressão máxima da obediência e da liberdade. É ou não é? Né? Jesus é a expressão máxima. Nunca houve antes, nem vai haver depois, alguém que tem essa expressão fluida de máxima de liberdade e de obediência.
A própria palavra de Deus fala que Jesus ele foi obediente em tudo. Não precisava, não é? Ou precisava? Claro que precisava, porque Jesus e obediência tem que ser como uma coisa só. Não ia combinar um Messias que não fosse obediente. Não combina, não encaixa, não é verdade? E Jesus pagou um preço pela nossa liberdade. E aí eu digo para você, gente, a liberdade tem preço, né? A liberdade, ela tem um preço. Ela tem o preço da obediência. É o único preço que a liberdade tem. Ela tem o preço da obediência. Quando nós somos obedientes, automaticamente nós somos livres. Engraçado que as pessoas pensam, né, que a obediência ela está relacionada com autoritarismo, ela está relacionada com uma coisa falada com moralismo, e não tem nada a ver. A obediência simplesmente significa ter sucesso na vida. Como eu acabei de falar há pouco tempo atrás, eu achava que minha mãe tinha bola de cristal. Se eu obedecesse a minha mãe e não fizesse as coisas que ela estava dizendo para mim, eu não ia me machucar na minha infância. Eu ia evitar tantas caídas de bicicleta, tantos arranhões, tanta frustração porque não conseguia fazer uma coisa que eu achava que ia conseguir fazer. Se eu tivesse simplesmente obedecido minha mãe. A obediência não tem nada a ver com autoritarismo, ao contrário, a obediência é liberdade. E aí eu quero falar com vocês uma frase fantástica. O depósito da cruz está relacionado à obediência. Vamos falar? Qual foi a última palavra, né? A última frase de Jesus? Lá em Lucas 23, no capítulo 23, versículo 46, a gente vê um texto fantástico de Jesus, que diz o seguinte: e Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa foi a última frase de Jesus ali na cruz. E é por causa de Jesus na cruz que nós estamos hoje falando desse tema agora, trazendo, estudando minuciosamente esse tema tão fantástico. É por causa dessa frase que a gente está aqui tendo liberdade. É por causa dessa frase que nós estamos todos juntos tratando desse assunto. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus fala, Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito, eu vou falar algo para você que vai te surpreender, que você não sabia. E quem sabia, coloca aqui para mim nos comentários que sabia, que eu quero saber. Você sabia que essa frase de Jesus na cruz, ela já existia na Bíblia? Alguém sabe disso? Essa frase de Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ela já existia nas Escrituras? Claro que já existia, meu povo. É claro que já existia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é essa palavra inteira. Inteira. Ele é a palavra. Praticamente todas as palavras que saem da boca de Jesus, elas já estavam escritas em algum momento das Escrituras. Isso é lindo. É por isso que ele é o Messias. É justamente por isso. E essas palavras que Jesus fala, ela está lá em Salmos. Salmo 31, versículo 5. Está lá escrito: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Salmo 31, versículo 5. Mas eu quero falar uma coisa para você muito interessante. Muito interessante. A frase hebraica é Beyadecha afkid ruhi. Beyadecha afkid ruhi. Essa é a frase hebraica que Jesus fala. Beyadecha afkid ruhi. E essa frase, ela tem uma tradução um pouco diferente. A tradução dela é um pouco diferente. Por isso que hebraico é show, né? Beyadecha significa em tuas mãos. Ruhi significa o meu espírito. Agora, afkid não significa eu entrego.
Afkid não significa eu entrego. Afkid tem uma outra conotação fantástica. Afkid significa deposito. Isso significa afkid. Então, Beyadecha, afkid ruhi, significa em tuas mãos eu deposito o meu espírito. Uau! Agora aquele fator uau para a sua vida. Que diferença tem em entregar e depositar? Queridos, existe uma grande diferença entre entregar e depositar. Entregar é quando eu tenho algo, eu entrego para alguém e eu posso nunca mais reaver aquilo de volta. Eu entreguei, eu dei, eu despachei. Isso é entregar, tá? E normalmente a gente entrega algo que não pertence a nós. Isso é o mais comum, né? Quando eu peguei alguma coisa emprestada, não pertencia a mim e eu entreguei de volta, né? Ou então, às vezes, eu tenho algo que é meu mesmo, pertence a mim, mas eu resolvi entregar para alguém. Então, quando você entrega, você não espera receber aquilo de volta. Agora, a palavra afkid, que está aqui, ela tem uma outra conotação. A conotação dela é depositar. Na seguinte perspectiva, quando eu tenho alguma coisa, vamos pegar dinheiro, tá? Quando eu tenho um dinheiro e eu quero guardar esse dinheiro, mas eu não quero guardar em casa. Então eu pego esse dinheiro e eu deposito em um banco, tá? Quando eu deposito esse dinheiro num banco, a intenção é de guardar para depois eu reaver. Ainda que eu vou reaver esse dinheiro para pagar uma conta, para pagar um boleto, aquela coisa toda, né? Mas eu vou reaver aquele dinheiro. Então, essa é a conotação dessa palavra afkid. É depositar com a intenção de pegar de volta. Gente, isso é fantástico, me dá até vontade de chorar. Porque quando Jesus fala essa frase ali na cruz, que foi a última frase quando ele expira, e o texto é claro, né? O texto é claro. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos eu deposito o meu espírito. E, havendo dito isso, ele expira. É sensacional. Isso é sensacional. Porque o que Jesus está fazendo é simplesmente colocando o seu espírito sobre custódia das mãos do Pai. Porque ele sabia que o Pai era fiel o suficiente para devolver o espírito de volta para Jesus. Isso demonstra a confiança de Jesus ao Pai, a submissão de Jesus ao Pai, a declaração de fé de que ele estava entregando porque ele ia receber de volta. O poder dessa passagem é extraordinário. O poder dessa passagem é sensacional, é inimaginável. Jesus estava entregando, depositando o seu espírito na confiança de que ele teria ele de volta na sua ressurreição. 3 dias depois, nós vemos essa confiança sendo honrada. Ele toma de volta o seu espírito. Depositar. Jesus, existe um depósito na cruz. Existe um depósito feito na cruz. Esse depósito que Jesus faz do seu espírito a Deus, naquele momento ele estava fazendo um depósito de toda a nossa vida em Deus também. Porque a palavra de Deus fala que com ele todos nós morremos. Não é assim que a palavra fala? Com ele todos nós morremos. Então, com Jesus, todos nós depositamos a nossa alma.
todos nós depositamos o nosso espírito nas mãos do Senhor. Todos nós depositamos o nosso espírito nas mãos do Senhor, com a esperança, certeza, confiança, fé, que assim como Jesus ressuscitou, porque Deus devolveu esse espírito a Jesus, assim Ele fará conosco também. Nosso espírito está sempre confiado, depositado nas mãos do Eterno. E Jesus fala isso como um ensino para cada um de nós. Como um ensino de que a liberdade tem um preço. Ensino de que a obediência tem uma consequência de sucesso. Como ele obedeceu, a consequência da obediência foi vencer, foi sucesso, total sucesso. Ele depositou o Espírito dele em Deus e recebeu de volta. Assim cada um de nós também vamos receber.